Boa noite a todos, eu sou o professor Ira Ribeiro. Nós vamos aqui falar hoje sobre a estratégia do golfinho, que na verdade é uma chamada, né, para a conquista de vitórias no mundo caótico, utilizando uma estratégia um pouco diferente, mas que ela traz uma novidade muito boa, de você não ser uma carpa, não ser uma vítima e também não se colocar no lugar de um tubarão. Um tubarão que ele acaba sendo um predador de outras pessoas e recursos, etc. e tal. Essa estratégia ela é baseada nesse livro, né, chamado A Estratégia do Golfinho, né, a conquista de vitórias no mundo caótico, escrito por dois grandes autores, o Dudley Lynch e o Paul L. Cordes. Esse livro ele foi lançado originalmente em 1988 e ele continua muito atual, muito interessante. Quem puder, vale mesmo muito a pena ler o que esse livro propõe, né? Por que a estratégia do golfinho? Né? Por milênios, as pessoas, famílias, organizações, elas têm seguido, a maioria das vezes, uma estratégia para lidar com o mundo. Né? Comumente, as pessoas tomam como verdade duas estratégias. A primeira delas é chamada de a estratégia da carpa. Nós vamos aprender o que é uma carpa, né? Como que ela interage, como que ela aprende, como que ela lida com o mundo. Vamos também aprender um pouco sobre a estratégia do tubarão, né? Que animal que é esse, como que ele se comporta, né? E essa palestra ela trata-se justamente de uma nova estratégia, um novo jeito de se colocar e lidar com o mundo, lidar com as adversidades, lidar com a falta de recurso, lidar com as pessoas, situações, organizações, empresas e famílias, né? Primeiro eu vou falar um pouco da carpa, né? As pessoas que utilizam uma estratégia da carpa, geralmente elas sofrem uma espécie de uma hipnose cegante. O que é isso? É uma incapacidade de perceber aspectos fundamentais do mundo. Então a carpa geralmente ela tenta, na maioria das vezes, se colocar como vítima de situação, né? Ela nunca é responsável por nada que acontece na vida dela, ou ela tenta se colocar, fugir, né? Ela foge da responsabilidade, né? Já as pessoas que são habituadas a uma estratégia de um tubarão, né, um predador dos mares, elas são viciadas. E viciadas em quê? Né? Elas têm um vício que as condena em serem rinocerontes em uma loja de louças, uma loja de vidro, uma loja de cristais, porque elas geralmente, com a sua estratégia, elas causam danos à sua volta, né? Os relacionamentos, as pessoas, as organizações, aquilo que é preciso ser feito nela, por onde ela passa, ela deixa um rastro ali de destruição, né? Então, esses tubarões, eles passam a ser motivados pela evitação, por evitar a dor, né? O nosso cérebro antigo, né, o modus operandi aí do ser humano, da sociedade, de como as pessoas se organizam em famílias, em organizações, etc., né, estão habituados, a nossa cabeça está habituada em oferecer três alternativas principais de comportamento, de forma que a gente reage aos acontecimentos externos, reage ao que acontece conosco na nossa vida. A primeira reação normal das pessoas é lutar. Então, você luta contra alguma coisa, contra uma determinada situação. Isso é um jeito de um comportamento reativo. O outro seria fugir, né? Fugir da situação, não querer passar por ela, fingir que ela não acontece, sair dela
de alguma forma, né? Ou simplesmente nos imobilizarmos, não fazer nada, né? Ah, deixa como está, deixa do jeito que está, não estou nem aí, não quero saber, né? Uma forma de negação, né? A carpa, para a gente poder entender, né? Ela recorre apenas às duas primeiras estratégias, né? As duas estratégias, não as duas primeiras. A primeira delas que a carpa comumente faz é fugir, né? Ou imobilizar-se, né? E com essas duas reações que as carpas têm, o que é normal acontecer com elas? Elas geralmente são muito predadas, então elas vão sofrer aí vão sofrer demais, né? Então, dentro de um processo na família ou na empresa, ela vai ser aquela pessoa que vai, no bom português, sempre tomar ferro, né? E os tubarões, né? Eles geralmente lidam bastante com a outra reação, que é lutar, né? Ser um predador, né? Quando você nada nas vizinhanças de tubarões, né? Onde você tem pessoas numa família ou numa empresa que são bastante autoritárias e mandonas e só serve do jeito delas, se não for tá tudo errado, e elas geralmente têm uma estratégia de ganha-perde, né? Você ganha, eu ganho, você perde, tudo para mim, né? Só eu. Você tem regras bastante claras quando você lida com esse tipo de pessoas tubarão, né? Primeiro, você precisa saber quem são eles, né? As carpas, geralmente, elas não conseguem identificar com uma clareza muito grande quem é tubarão, quem é carpa, quem é golfinho, né? Uma regra bastante clara quando você lida com tubarão é não os menosprezar, né? E fazer um bocado de barulho quando você está com eles. Então você não pode se acuar, ir para o canto, né? Uma outra regra quando você tem que lidar com o tubarão, né, é não andar por aí com outros peixes que servem de isca, né? Ou seja, as carpas. Você não deve andar com outras carpas, pessoas que vão tentar aí ou fugir ou se tornar imóvel nesse processo, né? Se for mordido, não sangre, né? Não sangrar, não se vitimizar, né? Você também, quando está lidando com tubarão, você não deve se cansar nadando contra a maré, né? Ou seja, ir contra as regras, o status quo, ou contra o processo ou o sistema, é uma completa perda de energia, né? E você deve encontrar outros golfinhos para nadar ao seu lado. Então, por que a gente chama de estratégia do golfinho? Primeiro, porque o golfinho é um animal bastante interessante, né? Os cérebros dos golfinhos pesam mais ou menos 1,5 kg. Isso quer dizer que os cérebros desses animais são ligeiramente maiores que o cérebro humano médio. E o córtex associativo, que é uma estrutura cerebral responsável por pensamento abstrato e conceitual, é maior que o córtex associativo nos seres humanos. Então, os golfinhos, além de ter um cérebro bastante pesado, com esse córtex associativo e abstrato e conceitual maior que o nosso, o cérebro deles já está desenvolvido no plano que ele se encontra há pelo menos 30 milhões de anos. E o cérebro humano ele chegou no estado que ele está hoje há pouco tempo. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, então por que não tem golfinho mandando no mundo, né? Porque faltou a eles um pequeno detalhe. Isso aqui, um dedo polegar
para que eles pudessem fazer um movimento de pinça e com o movimento de pinça eles pudessem manipular o ambiente para criar ferramentas capazes de alterar o seu ambiente para melhor. Então esse é o golfinho, né? Mas a nossa abstração, que a gente chama de golfinho, né, são pessoas que encontraram uma outra estratégia para lidar aí com o tanque, que eu vou explicar daqui a pouco, né? E os golfinhos, como eu disse no inicinho, eles são os únicos seres capazes de matar tubarão, claro, no habitat natural. A gente não está falando do homem aqui, né? E os golfinhos, eles não mordem o tubarão, né, como um outro tubarão faria, né? Eles simplesmente nadam em volta, em grupo, de uma forma coordenada com seus sonares aí, e eles martelam com seu focinho duro, eles têm aquele focinho duro, é formado por osso, eles martelam com o focinho na caixa torácica do tubarão até que o bicho morra afogado. Então o tubarão, ele é tão martelado no seu pulmão que ele vai ter um hematoma. Esse hematoma vai acabar matando o tubarão afogado. Então essa é a estratégia do golfinho. E ele é um animal que utiliza dessa estratégia muito interessante para conseguir lidar aí com os maiores predadores do oceano. Então, a estratégia do golfinho, na realidade, ela é uma busca daquilo que funciona, né? Daquilo que o quê? Que faz algum sentido. É uma maneira, né, de assustar as vacas sagradas das outras pessoas. O que são as vacas sagradas, né? São as convicções que as pessoas têm de certas coisas que elas não mudam, né? Não pode mexer, não pode tocar, não pode alterar, não pode fazer nada. E os golfinhos, eles buscam por esse sentido de alguma coisa que seja eficaz e que funcione, né? Os golfinhos, eles têm uma característica muito interessante, que é eles não se dão por vencidos, não. E também não desistem, pelo menos até que isso faça alguma diferença. Então, se uma determinada coisa faz sentido, um golfinho não desiste, né? Ele só desistiria de uma determinada coisa se ela passasse a não fazer mais sentido algum, né? E os golfinhos, eles são, na realidade, inflexíveis em questão de princípios. Então, eles têm alguns princípios e nada, né, vai fazer mudar esses princípios que eles têm, a não ser que o próprio princípio já não faça mais sentido algum, né? Os golfinhos, embora eles gostem de vencer, né, numa situação, eles não precisam fazer com que você que esteja negociando com o golfinho saia perdendo, a menos que o quê? Você insista em perder. E aí um golfinho, ele vai, na realidade, lidar com essa situação, né? Um dos princípios bastante interessantes e comuns a todos os golfinhos, né, as pessoas que têm essa nova estratégia para lidar com o mundo, é sempre o quê? Sempre dizer a verdade. Então, desta forma, eles evitam o desperdício de tempo, de energia, de recursos, para manter uma encenação inútil e, com certeza, improdutiva, né? E você sabe sempre quando tem um golfinho por perto, né? Seja na sua família ou na sua empresa, quando você continua a fazer algum progresso em alguma coisa ela melhora de alguma forma, mesmo depois que por algum critério razoável, né, essa melhora já deveria ter deixado de acontecer há muito tempo. Então, você percebe que existe um golfinho ali quando uma situação é totalmente adversa, já não deveria mais funcionar, um relacionamento familiar ou nas organizações, aquilo
tinha que deixar de funcionar, tinha que deixar de gerar algum resultado plausível, mas isso ainda não cessou, não parou, né? Os golfinhos, eles não se opõem a vencer, né? Eles gostam de vencer. Já as carpas, elas morrem de medo de vencer, né? Se houver pouca coisa em jogo, né? Ou se pudermos aprender com isso alguma coisa significativa, os golfinhos também não têm medo de perder, né? Os tubarões têm verdadeiro pavor de perder. Já os golfinhos, não. Se ele puder aprender com isso, o que está em jogo não seja tão importante assim, ele não se importa de perder de forma alguma, né? Os golfinhos, eles não se importam, na realidade, com o calor do conflito e nem com os sacrifícios impostos pela luta, né? As carpas, na realidade, têm verdadeiro pavor do conflito e eles abominam o sacrifício pela luta. Já os tubarões, eles são viciados no calor do conflito e adoram as imposições de uma luta. Eles gostam de lutar, né? O golfinho, ele não se importa desde que isso faça realmente sentido, né? E para um golfinho, uma coisa, qualquer que seja, tem que ter sentido de forma elegante. Então, eu vou dar a definição de elegante, né? Elegante, na realidade, é uma precisão científica que é construída pela correção, ou seja, pela acertude, né? E pela simplicidade. Então é uma coisa que tem que funcionar de forma correta, tranquila e de forma simples, né? Para a gente entender um pouco mais do habitat desses animais interessantes, né? A carpa, o golfinho e o tubarão, eu vou ter que falar um pouquinho do que é o tanque, né? Então eu vou colocar aqui para vocês a imagem do tanque. O tanque, na realidade, é exatamente aquilo que é possível, né? Então, as carpas e os tubarões, né? Eles acreditam, na realidade, que nós vivemos num mundo de escassez. Então, esse mundo de escassez diz o quê? Que existe apenas o suficiente para todos, ou talvez nem isso, né? E que estamos sempre correndo perigo de ficarmos sem coisas daquilo que necessitamos. Então, o tanque onde o tubarão e a carpa vivem e a sua crença de mundo, a forma com que ele enxerga a realidade é de um mundo de escassez. Não tem para todo mundo na visão deles, né? E tanto a carpa quanto o tubarão, né, a sua frase preferida, o seu modus operandi preferido é eu não consigo vencer, nem agora, nem depois e nem nunca. E dentro dessa definição, desse modo de ver o mundo, o indivíduo passa, na realidade, a se concentrar em não perder, né? Então ele pensa assim, embora eu não possa ganhar, como é que eu faço para não perder, né? E quando você pensa em não perder, né, logo, o melhor que você pode obter da sua vida, na realidade, é uma única coisa, que é a ausência de sofrimento, né? Então, os tubarões e os golfinhos e as carpas, eles nadam nesse tanque aí. Então vamos lá, né? Nada ameaça,
né, mais uma carpa e enfurece uma carpa, deixa uma carpa fora do seu contexto, é a possibilidade de abundância. Então, na hora que você apresenta para uma carpa uma solução para a vida dela, algo que vai realmente mudar a vida dela, melhorar a vida dela para melhor, onde ela vai ter ou mais recursos ou mais possibilidades, né, mais oportunidades, a carpa entra em pânico, né? Por quê? Porque a carpa ela trabalha muito na tríade do auto-ódio, né? Essa tríade ela é formada pelo o perseguidor, né? Alguém que me sacaneia, o salvador, alguém que vai me salvar e que não sou eu, é alguém externo que eu espero que essa pessoa me salve ou a situação me salve, né? Então eu sou eu espero o salvador, e a vítima, que é a carpa, né? Esse tríade é conhecido dentro da psicologia muito como triângulo do drama, né? E a carpa sempre fica o quê? No canto da vítima. Então, por exemplo, uma carpa ela se coloca como vítima. Ah, minha vida tá muito ruim, eu só tô devendo, não tem dinheiro para nada, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo e tal, não sei o quê. E eu vou jogar na Mega Sena toda semana porque a Mega Sena vai me salvar, né? E a vida é ruim, e é assim mesmo, e não é fácil. Então a carpa ela se coloca nesse lugar, né? Ou então ela dentro de uma organização, por exemplo, ela tem o perseguidor, meu chefe é um canalha, só quer atrapalhar com o meu trabalho, não deixar eu fazer as coisas. Tem o salvador, que é alguém dentro da organização que talvez possa me salvar de alguma coisa, e eu vou ser sempre a vítima. Eu nunca sou responsável por nada que acontece na minha vida. Então essa é a carpa, né? Para isso, né, a carpa, como ela morre de medo de abundância, e quando acontece oportunidade na vida dela, o que ela faz? Como ela morre de medo disso, ela logo não quer tomar parte no jogo. Então ela não quer brincar, ela não quer arriscar, ela não quer tomar ações para uma mudança, uma melhora, né? Ela fica sempre na defensiva, e se alguma coisa, né, e tal. E ela também pode começar a impedir que os outros à sua volta também vençam. Então ela começa a falar: você não devia fazer isso, isso aqui vai dar errado, eu já te falei, não sei o que vai acontecer. Então a carpa é aquele sujeito bacana, né, que dá conta de falar que nada dá certo, né? É aquela hiena do comercial que fala que ó céus, ó vida, né? Nada dá certo comigo. Então a carpa ela tenta não levar ao fim alguma coisa, não terminar alguma coisa para que não dê certo. Ela tenta destruir o jogo, né? E nessa brincadeirinha ela sempre tenta desempenhar a rotina do bom sujeito, aquele cara bacana, né? Que dá tapinha nas costas de todo mundo, mas sempre, né, tá com aquele jeitinho assim de isso não vai dar certo, isso aqui é assim, isso aqui é assado, fulano não vai gostar, cicrano não vai deixar, né? Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, né? E torna-se sempre um problema. Tudo é um problema para uma carpa. Já o nosso amigo predador tubarão, né, que também enxerga o nosso tanque como um ambiente de escassez, né? E o trabalho dele é obter o máximo que ele pode. Então, para conseguir isso, ele geralmente não tem nenhuma consideração para com os outros, nenhuma situação, nem nada. Então ele simplesmente atropela todo mundo. Ele é aquele rinoceronte na loja de cristal que quebra tudo para conseguir o que ele quer, né?
E a frase preferida do tubarão é: se eu não posso vencê-los, junto-me a eles, né? E o tubarão, ele geralmente ele se divide aí em 3 espécies, né? 3 jeitos de trabalhar. O primeiro tubarão, o mais interessante deles, né? E se você puder assisti-los de longe perfeitamente, é muito engraçado você ver o modus operandi dessa criatura, que é o tubarão trapaceiro, né? Ele faz de tudo para ter que assumir responsabilidades, né? Ele é mais escorregadio do que um quiabo com sabão, né? Ele não foge de responsabilidade de todos os jeitos que ele consegue, e ele tenta o tempo todo minimizar os riscos, né? Nós temos um outro tipo de tubarão, que é o tubarão obscuro. Esse tubarão, o modus operandi dele é causar confusão, né? Ele turva a água do tanque do oceano, né, para que ele possa deslizar nas sombras, com uma tática bem interessante de operar. Então, ele sempre vai causar aquela confusão, né? É aquele tubarão bacana para conseguir o que ele quer. Ele começa a fazer tititi, fofoquinha dali, fofoquinha daqui, joga um contra o outro, né? Então, esse tubarão, ele vai turvar a água, vai deixar tudo bem confuso, né? Para que ele possa pegar os recursos, seja eles quais forem, somente para ele, né? Tem um outro tipo de tubarão, que é o tubarão da negação, né? Que o dilema dele é como ele não pode ser reconhecido, né? Ele também não pode ser confrontado. Então é aquele tubarão que ele age nos bastidores, né? E quando ele pode, ele dá aquela senhora mordida, né? Já o nosso amigo golfinho, né? Ele enxerga esse tanque de uma outra forma, né? Essa outra forma que o golfinho enxerga esse tanque é exatamente esta forma que está aí, né? Então o golfinho, o tanque para ele tem 3 condições básicas, né? A primeira delas é o que ele chama de soma negativa, né? Essa soma negativa ela é caracterizada pela fuga. Eu vou explicar quando um golfinho foge. E essa soma negativa, ou seja, eu perco, você perde, ela subtrai na realidade riqueza do universo. Então, não agrega muita coisa para ninguém. O golfinho, ele tem a parte central do seu tanque aí, que é caracterizado pelo que a gente chama de soma zero, né? Ninguém ganha e também ninguém perde, né? E essa soma zero, ela é caracterizada por 3 condições que eu vou falar: a conquista, a troca e a rendição. E nós temos aí, na realidade, a ruptura que os golfinhos fazem com o seu comportamento, que é o paradigma aí do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, cooperação, e aí a gente agrega e acrescenta riqueza ao universo, né? Então, um golfinho, ele enxerga o tanque dele de forma diferente, né? Vamos dar uma olhadinha no tanque anterior, onde o tubarão, né, ele tem a forma de conquista, que é onde nadam os tubarões. Só ele ganha, talvez ele faça um pouco de troca, né? Nós temos a rendição, que é onde as carpas, e a fuga também, onde as carpas nadam, elas só sabem se render e fugir, né? E a ruptura, que é o golfinho. Então vamos falar um pouquinho do golfinho. Nesse novo paradigma do golfinho, ele acredita na realidade num tanque que pode ter escassez ou pode ter abundância em potencial. O que isso significa? Que o tanque dele
tanto pode ter recursos infinitos para todo mundo, né? Todo mundo pode ganhar, ou também todo mundo pode perder, né? E conquista, rendição e troca, né, são jogos que a gente chama, que eu falei, de soma zero, né, nas quais nenhuma riqueza é criada, apenas ela muda de mãos, né? Os jogadores desse novo oceano, que é a nova forma, os óculos que o golfinho usa para enxergar o mundo, né? Os jogadores que utilizam a forma da conquista, na realidade, eles uma hora ficam sem vítimas e também sem amigos, né? Na troca, no sistema de troca, os jogadores ficam cada vez com menos, né? E na rendição, os jogadores privam os colegas da oportunidade de mostrar o que poderia trazer de bom, né? E geralmente quem opta pela rendição faz uso da sabotagem como uma tentativa desesperada de salvar alguma forma de autoestima. E um golfinho, ele naturalmente ele nunca nada na parte do tanque dele de fuga, né? Ele só vai entrar em fuga se realmente ele perder muito pouco ou se aquilo não fizer sentido algum, né? Mas um golfinho ele pode entrar num sistema de conquista, né, que não é o modus operandi tradicional dele, né, em algumas condições muito especiais. Primeiro, quando o tempo é limitado para você realizar alguma coisa e um resultado muito específico é crucial, é muito, muito importante. Então, o golfinho ele pode fazer uso da conquista, né, ou seja, eu ganho, você perde, né, ele entrar numa relação onde ele tem que ser mais incisivo, né? Geralmente somente quando o tempo é limitado e um resultado específico é crucial, ou então quando um relacionamento é pouco importante e um resultado específico também é crucial. Ou, na pior das hipóteses, quando a retaliação apropriada é necessária, né? É um tipo de estratégia de conquista que na realidade você percebe claramente que o golfinho ganha, ou alguém ganha e alguém perde, né? O golfinho ele também pode fazer uso do sistema de troca, né, do seu tanque, quando ele percebe que o tempo para ele fazer alguma determinada tarefa ou realizar algo é curto, ou quando a questão é muito trivial, ela é muito simples, e aí ele não precisa demandar tanta atenção assim, então ele permite a troca, né? Eu ganho, você ganha, você perde, eu ganho, a gente troca alguma coisa, né? Ou quando os outros que estão naquele tanque com ele não têm boa vontade de cooperar plenamente, né? Ou então quando um relacionamento é prioridade número 1, ou seja, o golfinho ele faz a troca porque o relacionamento na realidade é mais importante do que o objeto da questão que ele está lidando, né? Ou quando as posições são muito polarizadas e é preciso fazer algum progresso, ou seja, as polarizações, a diferença entre as pessoas num determinado ambiente ali são tão drásticas que ele permite a troca porque tem que fazer algum progresso, né? E o golfinho ele pode tratar da rendição, ou seja, ele desistir, né, se render, quando a questão é trivial e o relacionamento é muito importante, né? Ou quando ele for ajudar os outros a aprenderem pela experiência,
ou seja, ele deixa passar por aquela situação de rendição, né, uma perda na realidade, para aprender alguma coisa, não ele, mas alguém, né? Quando é necessário ganhar tempo também, né, e ele não puder fugir, é uma coisa que um golfinho geralmente não faz, né, ou quando ele descobre realmente que ele está errado, né? Os golfinhos, eles geralmente, na maioria das vezes, do tempo e das situações, ele adota uma estratégia que é chamada de estratégia ganha-ganha, né? O que é essa estratégia ganha-ganha? Ele aprende, na realidade, a aproveitar a onda. O que é aproveitar a onda, gente? É você aproveitar situações, mesmo as situações um pouco adversas, ele aproveita aquela situação para criar uma oportunidade, para criar uma motivação, para criar algo que naquela hora faz diferença. Então, às vezes, quando você está lidando com algo que tem recurso, tem tempo, tem isso, tem aquilo, as pessoas podem não se sentir motivadas a fazer determinada coisa. Mas aí surgiu uma situação adversa, onde ou o dinheiro é curto, ou o tempo é curto, ou alguma coisa não está tão boa como deveria estar. Ele aproveita essa situação, essa onda, para poder produzir, criar alguma solução elegante para poder sair dali. Então o golfinho ele aproveita muito a onda, ele aproveita essa energia, aquela situação para criar algo novo, né? E o golfinho ele aprende a relaxar e a ficar solto. Por quê? Porque ele é capaz de ver um tanque com abundância, né? Então ele não tem que ficar com medo de perder igual um tubarão ou um medo de ganhar igual a carpa. E o golfinho ele aprende muito a trabalhar cooperativamente, né? Essa é uma característica muito forte dos golfinhos. E com isso ele aprende a se concentrar mais, ter mais foco e fazer mais coisas ou realizar mais coisas com menos tempo, menos recurso. Então ele faz mais com menos. E ele faz isso aprendendo a quê? A inovar, né? Então, um golfinho, né? Ele tem um modus operandi, ele é uma pessoa que ela aprende muito a desenvolver a confiança e a harmonia. Então ele trabalha muito nessa questão de confiança, de harmonia, de ter um ambiente interessante, ou na família, ou no trabalho, né? Para conseguir fazer isso, né, como eu falei dos princípios de um golfinho, o primeiro princípio dele é sempre dizer a verdade, de modo que se possa esclarecer explicitamente as necessidades de cada uma das pessoas envolvidas, seja na família, com o marido, com a esposa, com o filho, com o parente, com o pai, com a mãe, ou com o chefe, subordinado, o colega, o fornecedor, o cliente. Então, ele tenta sempre dizer a verdade e esclarecer as necessidades de cada um, né? E quando ele faz isso, o golfinho, ele especifica, explica e define de uma forma muito clara e objetiva o resultado desejado. Então, ele tem um objetivo muito claro, ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, quais resultados ele quer atingir, e isso fica muito claro para todas as pessoas que estão envolvidas ali numa situação com os golfinhos, né? Então, é muito mais fácil você chegar em algum lugar se você sabe primeiro aonde você quer chegar, e todas as pessoas ali na sua volta também sabem esse resultado. Então, ele é compartilhado e de antemão, né? Então, isso é uma característica muito forte dos golfinhos, né? Os golfinhos também eles se comprometem com esse resultado, né?
e eles visualizam o atingimento, né, a alcançar essa meta, esse resultado. Então os golfinhos eles têm uma verdade mental, uma visualização muito grande daquilo que ele quer, aonde ele quer chegar. Então ele já se visualiza já ter conseguido chegar onde ele quer chegar. Essa visualização, né, ela cria um foco muito grande. E esse foco muito grande, ele arrasta multidões e pessoas para aquele determinado objetivo, né? O golfinho, ele tem uma capacidade também muito grande de se manter centrado no presente, né? Especialmente durante um conflito. Por quê? Porque ajuda a evitar, né, com que as pessoas fiquem atormentadas ou por culpa, ou por desapontamento do passado, ou por ansiedade e temor do futuro, né? Então, numa situação de conflito, geralmente as carpas e os tubarões, né, ficam: naquela vez você fez isso comigo, não sei quando aconteceu isso, né? Ou então, mas se acontecer isso no futuro. Então, o golfinho ele se centra bastante no presente e nas metas que ele quer conseguir, e com isso ele não se fixa no passado, né? Ficar remoendo coisas do passado e nem ansioso por um futuro, né? Então ele se concentra muito no que está acontecendo agora, né? E ele tem uma capacidade muito grande também de se permanecer flexível, não com seus princípios, é claro, né? E quando ele permanece flexível, ele tem uma capacidade muito grande de agir, né? Essa capacidade grande dele de agir, né? Ele consegue eliminar os sentimentos de culpa, né? E se concentrar no resultado, né?